que é o seguinte: as maiores decepções do seu time. Do canal Camisa 10. Vem comigo aqui, pessoal. As piores contratações do seu time. Muitas vezes a diretoria do clube que a gente torce escolhe um jogador pra trazer. E aí... Caralho, Pato no Corinthians. Isso aqui foi bizarro na época. Vem aquele entusiasmo. Só que muitas vezes o cara chega, ganha muito dinheiro e não corresponde. É o Wesley? Acho que é o Wesley no Palmeiras, meu Deus. Nem um pouco dentro de campo. E aí esse cara acaba virando a pior contratação do seu time. Pensando nisso, a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram, perguntando qual foi a pior contratação do seu time. E a galera respondeu. Pô, no Vasco eu precisaria pra pensar, tá? Porque eu conseguiria fazer uma lista de 20 nomes aqui. Com a votação, a gente selecionou os 5 mais votados. Antes da gente começar, se você... Bambu, Pedro Raul, Léo Pelé, o próprio Maicon, assim, só na história recente, Sebastian. É que eu acho que aqui ele tá falando de contratação cara que não deu certo. Então o Maicon, por exemplo, foi de graça, se eu não me engano. Em contratação cara, o Pedro Raul entra, por exemplo. Você ainda não segue o O Léo Pelé, 16 milhões num cara que não dá pra confiar nada, enfim. Camisa 10 lá no Instagram, corre lá e segue a gente, @camisa10pg, que aí você pode votar nas enquetes, participar de tudo que acontece por lá e ainda ajudar a gente a fazer os vídeos por aqui. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. Abrindo aqui, o 5º mais votado da enquete foi o Wesley no... Pô, isso aqui... Ele deve contar a história. Isso aqui foi uma viagem na época. Palmeiras. Wesley foi revelado pelo Santos e passou rapidamente lá pela Europa quando vestiu a camisa do Werder Bremen da Alemanha, onde as coisas não deram muito certo pra ele não. Por lá ele entrou em campo 31 vezes e marcou 2 gols. Depois de passar... Que média, hein? Jogou muita bola. Pela Alemanha, o mercado europeu não estava favorável para ele, não. E ele e seus empresários resolveram retornar ao futebol brasileiro rapidamente. Só que tinha um problema: o valor do passe de Wesley. O jogador era avaliado em 22 milhões de reais. Isso lá atrás, lá em 2012. E como na época, 22 era muito mais do que hoje. Eu sempre deixo minha opinião pra vocês, às vezes eu fico me questionando. Por que os times fazem tanto sacrifício pra trazer certos jogadores? E o caso do Wesley é um desses que eu faço esse questionamento. A diretoria do Palmeiras na época era liderada por Arnaldo Tironi e Roberto... Antes da Crefisa chegar, antes da ordem ser restabelecida. Por isso, os caras colocaram na cabeça deles que eles tinham que contratar o Wesley. Mas a questão era exatamente essa. O Palmeiras não tinha dinheiro pra isso. E aí eles se reuniram e tiveram uma ideia. Por que... Olha a ideia do Palmeiras. Hoje a gente vê o Palmeiras aí ricaço, todo organizadinho. Olha a ideia na época. Por que não montar uma vaquinha? Sim, senhores. O Palmeiras fez uma parceria com uma empresa chamada MOPBR e junto com eles organizaram uma vaquinha para poder arrecadar 21 milhões de reais do torcedor. Mano, basicamente os caras abriu uma vaquinha, uma vaquinha, tá ligado? E tipo, beleza, torcida, compra aí. Paga aí, manda um dinheiro aí porque nós compramos o cara. Alviverde. Os caras montaram um site, Olha lá, ó. A meta era ganhar 21 milhões. Vamos ver quanto que é arrecadado. www.vaquinhaporwesley.com. Nos primeiros dias rolou até aquela ilusão de que talvez daria pra acessar esse valor. Só que não chegou nem perto e a vaquinha foi um tremendo fracasso. Palmeiras e MOPBR arrecadaram 836 Faltou só 20 milhões. mil reais. Ou seja, ainda faltavam mais de 20 milhões de reais. Como o valor não foi alcançado, os 836 mil reais foram devolvidos aos torcedores do Palmeiras. Só que o Palmeiras não desistiu. Recorreu a um investidor. E esse investidor até topou fazer o investimento. Só que pediu um fiador. O Palmeiras correu atrás do tal fiador e conseguiu um acordo com Antenor Angeloni, que era, na época, presidente do Criciúma. A questão toda é que depois de tanto sacrifício feito pela diretoria e por investidores, Wesley não rendeu em campo, né? Na verdade, a gente não sabe nem... Fizeram todo esse rolê, finalmente conseguiram contratar o cara, jogou nada. E o que era esperado pela diretoria, já que o Wesley não estava rendendo na Europa e o Palmeiras se meteu nessa confusão. Ele ficou pouco mais de 2 temporadas no clube, mas pelo menos ajudou o Palmeiras a voltar à Série A quando foi campeão da Série B em 2013. Depois disso, sendo muito criticado pela torcida, mesmo após a diretoria ter movido mundos e fundos para contratá-lo, o Wesley saiu de graça do Palmeiras e logo para um rival.
São Paulo. Problema resolvido, já que ele foi embora. Certo? Errado. A situação gerou toda uma questão judicial entre Palmeiras e o fiador, que eu falei aqui antes. O acordo que o Palmeiras tinha com ele é que o clube renovaria o contrato de Wesley para que ele pudesse tentar recuperar o dinheiro que foi investido pelo investidor. Nada funcionou e desde quando Wesley saiu de lá, o cara tenta recuperar o dinheiro do Palmeiras. Devido a juros, ações e correções monetárias, o valor da dívida chegou a 60 milhões de reais. Aí não vai ter jeito. Vai ter que pegar o dinheiro que tem, jogar no Tigrinho e aí pagar a O dívida. empresário e o Palmeiras conseguiram chegar a um acordo lá em 2021. De 60 milhões, a dívida caiu para 48. Mano, 2021 que os caras foram resolver o BO. Prejuízo financeiro e pouquíssimo retorno dentro de campo. Realmente a galera que votou tinha razão, uma escolha bem ruim pro Palmeiras. Seguindo por aqui na quarta colocação temos Douglas Costa no Grêmio. Revelado pelo próprio Grêmio, Douglas Costa jogou na Europa por 13 O Super Grêmio tá demais, nos trazendo alegria. temporadas, tendo momentos de destaques por lá, inclusive o credenciaram a ir para a seleção brasileira. 2020 Douglas Costa vai jogar, mas nem estreou ainda. Ansiedade. 2021 ele retornou ao Brasil, segundo ele, para realizar um sonho dele, da torcida do clube e também da família. Retornar ao time do coração, o Grêmio. A questão é que as coisas Super passaram Grêmio. longe de Super ser um Grêmio. sonho. Muito pelo contrário, se tornaram um pesadelo, tanto para ele e principalmente para a torcida gremista. Aquele ano o Grêmio montou um super time, Opa. apelidado de Super Grêmio, só que o Que tá demais, nos trazendo alegria. time só se afundou. Voltando ao caso Douglas Costa, o jogador era da Juventus, mas antes de voltar ao Brasil, estava emprestado ao Bayern de Munique, da Alemanha. Ele não atuava por lá, estava encostado devido a uma lesão e problemas físicos. Isso tudo deixava como uma grande incógnita de como seria a passagem do jogador no Grêmio. O Grêmio fazia um início de temporada no Campeonato Brasileiro terrível, tanto que Ganhou o estadual, só que depois parou de render. nos 4 primeiros jogos de Douglas Costa com a camisa do clube, foram 3 derrotas e 1 empate. O Grêmio enfrentou a LDU nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e venceu por 1-0. Mais um acordo entre a diretoria e Douglas Costa liberava o jogador a ir para a República Dominicana para comemorar o seu casamento e celebrar por lá. Só que isso fez com que Douglas Costa desfalcasse o Grêmio no jogo de volta. Não que a culpa da eliminação do Grêmio tenha sido o fato de Douglas Costa Cara, umas coisas de contrato inacreditável, né? não ter jogado, mas pegou mal. E sim, o Grêmio foi eliminado nas oitavas pela LDU. Isso pegou muito mal com a torcida, Douglas Costa retornou e entrou em campo contra o América Mineiro. Nesse jogo, o cara sentiu um desconforto muscular e desfalcou o Grêmio em mais 2 partidas. Depois disso, mais 5 jogos atuando e outra lesão. O Grêmio estava em crise, Filipão foi demitido e eles contrataram Wagner Mancini, que chegou com a Agora missão vai. de tirar Agora vai. Trouxe o Mancini? Agora vai. o Grêmio da zona de rebaixamento em 14 jogos. Dos 14 jogos, Douglas Costa jogou 10. Ficou fora de 3 por lesão. Isso deixou a torcida do Grêmio furiosa. Apesar disso tudo, o Grêmio ainda conseguiu um empate contra o Corinthians e chegou matematicamente na última rodada, podendo escapar do rebaixamento contra o Atlético Mineiro. E aí, mais uma polêmica da passagem de Douglas Costa por lá. O jogador pediu liberação da concentração novamente para poder comemorar a parte 2 do seu casamento. Pô. Na hora de tentar brigar contra o rebaixamento, você vai casar mais uma vez? O que é isso? O evento estava marcado para o dia 7 de dezembro. O jogador alegou que já tinha marcado a festa antes da CBF mudar a data da última rodada por causa de um adiamento. A diretoria não aceitou o pedido do jogador e ele teve que permanecer concentrado. O Grêmio venceu o jogo, mas o rebaixamento veio mesmo assim. Douglas Costa marcou um dos gols daquela partida e chegou a comemorar dando tchau para Pô, isso aqui não é postura que se faça, não. Ele meio que snowball a própria... Nossa, Deus do céu. Jogou bosta nenhuma e ainda saiu fazendo raiva na torcida, você tá maluco. torcida gremista. No final, o jogador e o clube chegaram a um acordo de rescisão de contrato. Foram 1.858 minutos dentro de campo, equivalente mais ou menos a 20 jogos completos. 3 gols e 2 assistências. 8 vitórias, 6 empates, 14 derrotas e 1 rebaixamento. E ele ainda tava querendo tirar onda com a cara da torcida. Cara, posso falar? Pior que eu errei muito com o Douglas, tá? Quando ele voltou ao Brasil, nessa vinda aí pro Grêmio, eu achei que ele ia sobrar aqui, cara. Eu achei. Porque, pô, lá fora esse cara jogou muita bola, tá ligado? Eu achei que aqui ele ia jogar tranquilo. Mas só ficou no meu achar mesmo. Douglas Costa tinha um salário de 1,5 milhão de reais por mês lá no Grêmio. Prejuízo financeiro, prejuízo dentro de campo. Terceiro colocado por aqui, temos Ronaldinho Gaúcho no Fluminense. Carreira vitoriosa de Ronaldinho Ninguém nem lembra que o Ronaldinho passou no Fluminense. Mas jogou com o Léo Pelé lá, hein?
Repleta de títulos, habilidades, de tudo que o Bruxo fez dentro de campo, todo mundo já sabe. Campeão da Libertadores, da Champions League, da Copa do Mundo, o melhor do mundo e toda essa história. Mas o que muita gente fica surpreso até hoje é de saber que Ronaldinho Gaúcho vestiu a camisa do Fluminense. Não só vestiu a camisa, como o Fluminense foi o último time que o cara atuou. A questão é que o tempo dele por lá durou menos que o previsto e saiu caro demais para o O Fluminense foi depois do Querétaro? Pô, eu tinha a impressão que o Fluminense tinha sido antes do Querétaro. Pra quem não sabe o que eu tô falando, que é time lá do México que ele jogou. Fluminense. São 2 meses e apenas 9 jogos. Pra se ter uma ideia, Ronaldinho acertou apenas 3 dribles. Não fez gol, não deu assistência, finalizou apenas... O chat tá falando que não foi, não. É porque aqui ele falou que o Fluminense foi o último time dele. A não ser que ele quer dizer que foi o último time no Brasil, né? As 9 vezes, sendo que dessas 9, apenas 4 foram no gol. O jogador estava em péssima forma física e técnica. E nos últimos jogos, com a camisa do Fluminense ainda foi vaiado pela torcida. O pior ainda está por vir. Ronaldinho Gaúcho ganhou R$222 mil por partida com a camisa do Fluminense. Ou seja, ele colocou R$2 milhões em 9 jogos do bolso. Pra se ter uma ideia, o treinador do Fluminense na época foi contra a contratação do Bruxo. Falou que o Fluminense está fazendo isso apenas por ego e vaidade. O Fluminense, obviamente, na época, publicou uma nota, querendo meio que passar aquele pano, né? E eles falaram isso daí. Cabe ressaltar que a contratação correspondeu às expectativas em relação ao retorno de marketing, aumentando a arrecadação com bilheteria, venda de camisas e o número de sócios. A opção de Ronaldinho também mostrou ao Brasil que o Fluminense desperta o interesse dos maiores jogadores do futebol mundial. No final, o cara do marketing do Fluminense, então, tá de parabéns, né? Segunda colocação por aqui temos ele, Alexandre. Esse aqui não ser o primeiro é porque eu acho que o primeiro vai ser o Daniel Alves. Mas, cara, o Pato surgiu... Imagina que o Endrick vai pra Europa, chega lá voando, todo mundo fala, caramba, é o novo Ronaldo Fenômeno, só que aí ele dá errado. E aí imagina que loucura que seria se o Endrick volta com 23 anos só. Ele desiste da Europa e volta pro Brasil. Basicamente isso foi o Pato. Pato no Corinthians. A galera votou pra caramba no Pato jogando... 40 milhões? Acho que é esse o valor. 40 milhões. Em 2013... no Corinthians, tanto que ficou em segundo colocado. Mas eu não concordo muito com isso não, porque eu acho que o Pato até fez boas atuações dentro de campo do Corinthians quando chegou. Mas eu acho que foi a maneira como ele agiu que deixou o torcedor corintiano bastante... A tal da cavadinha contra o Dida. chateado. Depois de início de carreira meteórica e uma ida pra Europa, Alexandre Pato chegou muito bem no Milan, mas teve um final melancólico por lá. E em 2013, o Corinthians queria trazer Alexandre Pato. E assim o Timão fez. O clube pagou 15 milhões de euros pelo jogador, aproximadamente 41 milhões de reais na época. Recém-campeão mundial, o Corinthians estava com a nota, o Tigrinho estava soltando a cartinha na época... E aí os caras foram atrás de investir, né? Logo na estreia, Alexandre Pato animou o torcedor marcando o seu primeiro gol. Em 2013, o jogador passou por altos e baixos, desde ajudar o Corinthians a ser campeão paulista até o dia da eliminação contra o Boca Juniors. Eliminação essa, inclusive, muito contestada por causa da arbitragem. O jogador tinha bons números e conseguia colaborar com o time com gols e assistências. A relação não era tão conturbada com a torcida, mas chegou o dia, o fatídico jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio. O que fez a história de Pato ser encurtada no Timão foi um pênalti. Alexandre Pato bateu pênalti decisivo. Era Pato contra Dida. Só que o atacante escolheu bater o pênalti de cavadinha. E aí facilitou e muito a cavadinha mais murcha, mais devagar, mais broxa que eu já vi. Vida do goleiro. No vestiário, o Pato foi cobrado pelos companheiros e também pelo treinador na época do Corinthians, que era Tite. O técnico, inclusive, citou a situação em seu livro. O livro que tem o nome Tite, o treinador contou. Chamou Alexandre Pato de egoísta e ainda falou que para ele amadurecer, ele teria que virar homem. Depois disso, o jogador não tinha mais clima para continuar no Corinthians, né? Até mesmo porque, além disso tudo, o clima com a torcida estava terrível. O Corinthians 40 milhões, tá? Em 2013. 40 milhões em 2013. Envolveu Alexandre Pato em uma troca com o São Paulo. Foi Alexandre Pato, veio... Pô, essa troca foi genial porque o Pato jogou muito no São Paulo e o Jadson jogou muito no Corinthians. Top 10 melhores trocas da história. E o Jadson, inclusive, viveu a sua melhor fase no futebol brasileiro no São Paulo, nos anos de 2014 e 2015. O Pato jogou muito no São Paulo. No Corinthians foram 62 jogos e 17 gols. Pato ganhava 800 mil reais no Corinthians naquela época. Fato esse que incomodava os companheiros de elenco dele, já que ele tinha o maior salário do elenco. Além de ter o maior salário, o entendimento do grupo é que Pato não entregava o que precisava. Pra fechar a nossa lista de... Vai vir um Daniel Alves aqui, não vai? Ou eu tô maluco? Hoje temos o mais votado.
Daniel Alves. De todos pela torcida do São Paulo, Daniel Alves. É inegável que dentro de campo Daniel Alves brilhou na sua vida, né? Jogou na Europa, ganhou muitos títulos e em 2019 resolveu retornar ao futebol brasileiro. O jogador estreou. O problema é que existe um mundo fora dos gramados também, e nesse tópico... Bem contra o Ceará, fez boas jogadas, inclusive fez um gol na sua estreia. A estreia animou bastante o torcedor do tricolor paulista, mas as coisas não andaram do jeito que todo mundo imaginou que fosse, não. O que se viu foi um Daniel Alves de altos e baixos, cara que se tornou um jogador de lampejos e apenas jogadas de efeito. Ainda em sua primeira temporada por lá, Daniel Alves já recebeu as suas primeiras cobranças da torcida, quando o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense dentro de casa. A relação do jogador com o clube foi se esfriando, as coisas desandaram de vez no famoso caso da batucada. O jogador que vestia a camisa 10 do São Paulo na época postou em suas redes sociais um vídeo em que ele tocava um instrumento de percussão com a mão direita, mesma mão que teria tirado ele da viagem contra a... Caraca, verdade, eu nem lembrava disso. Nossa, verdade. Ele tá preso? Não, ele saiu lá e tal, ficou preso um bom tempo, mas saiu agora. A LDU para um jogo de Libertadores da América. O jogador se recuperava de uma fratura justamente no antebraço direito que ele estava usando para fazer o pagode. Em 2020, o time ainda foi eliminado no Paulistão pelo Mirassol e caiu na fase de grupo da Libertadores. Isso tudo fez com que a torcida fosse protestar. Nesse protesto, Daniel Alves foi o principal alvo. Inclusive, teve até musiquinha para ele. Ô Daniel, quebra meu galho. Vai tocar samba lá na casa do cara. Independente, fazendo aí um belo trabalho. Meus parabéns aí a todo mundo que estava envolvido. Se a situação dentro do gramado era ruim, do lado de fora era terrível. O jogador tinha um salário de R$1,5 milhão por mês e era claro que o São Paulo não tinha condições de pagar. A ideia da diretoria era arrumar vários parceiros e ainda fazer um marketing em torno do nome de Daniel Alves para poder pagar o salário dele. Isso nunca aconteceu, o São Paulo mergulhou em dívidas. Para piorar a vida do clube, em março de 2020, o futebol deu aquela paralisada que todo mundo lembra. E aí, depois disso, meus amigos, o clube viu a formação de uma gigantesca bola de neve. São Paulo tinha uma dívida que ultrapassava o valor de R$600 milhões e só com Daniel Alves o clube tinha uma dívida de 18 milhões. A situação não melhorou. O jogador começou a dar entrevistas e espetar o clube. Depois disso, Daniel Alves foi jogar as Olimpíadas em Tóquio com a seleção brasileira e ganhou a medalha de ouro. E mais uma vez espetou o São Paulo. Depois disso, Daniel e sua equipe alegaram que o jogador só voltaria ao CT para treinar quando as dívidas fossem quitadas. A diretoria do São Paulo Peraí, o que ele falou? voltaria ao CT. Só voltaria ao CT? Para treinar quando as dívidas fossem quitadas. A diretoria do São Paulo também não achou aquilo legal e deu uma coletiva falando sobre o desligamento do jogador. Daniel Alves saiu do clube com 95 jogos, 10 gols, 14 assistências e o título do Campeonato Paulista. Na saída dele de lá, o São Paulo já devia R$50 milhões a ele. Só que foi feito um acordo. O São Paulo conseguiu chegar ao valor de R$25 milhões. Nesse acordo, o clube e jogador parcelaram a dívida em R$450 mil por mês, com pagamentos até dezembro de 2025. Ou seja, Daniel Alves foi condenado a 4 anos de prisão e agora responde em... Sem falar que teve um tempo que ele voltou ao Barcelona, e aí ele era jogador do Barcelona, mas ele trabalhava de graça pro Barcelona, porque quem pagava o salário dele era o São Paulo, e aí depois teve todo esse BO aí, extracampo e tal, que meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Em liberdade, continuará recebendo o valor milionário. São Paulo tava pagando pra um condenado, tá ligado? Porra. Do São Paulo. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou dessas contratações? Não esqueça de deixar sua resposta aqui nos comentários e... Pô, só as lendas. Só os craques. E falando do meu time em específico, a gente ultimamente gastou muito dinheiro com muita gente questionável. O Pedro Raul pelo menos se pagou. Mais recentemente a gente tem o Cleiton, 16 milhões no Léo Pelé. Perto dos valores que a gente viu aqui é muito pouco, mas perto do que o Léo Pelé rende é muita grana. O Vasco gastou muito dinheiro aí, assim, a troco de nada, tá ligado? O salário que o Daniel Alves tinha de 1,5 milhão é o que tem hoje o Payet, que tem jogado muito pouco tempo. Eu não tô falando de qualidade, eu tô falando de tempo mesmo, literal, não entra em campo, quando entra sai com 13 minutos. Pô, então quer dizer que o Payet já é um fracasso? Não acho que seja o caso ainda, mas talvez esteja caminhando para. O Vasco gasta grana pra caramba. Só time paulista... Não, apareceu o Grêmio, pô. Apareceu o Grêmio, aí você tá errado. Enfim, o Vasco gastou muito dinheiro errado. Muito dinheiro errado. É Robson Bambu, é Léo Pelé. O Maicon veio de graça, mas é um de graça que é caro. O Cleiton, que não joga nunca. Cleiton não joga nunca. Meu Deus do céu, o Cleiton quando quando o Verratti tá morto dentro de campo, mesmo assim o Cleiton não entra. Porque quando ele entra, você quer que ele nunca tenha entrado. Então assim, o Vasco gasta muito dinheiro, mas
Mas São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Corinthians mostrando o que é realmente gastar dinheiro à toa.